Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa nova temporada de lives, que teve início agora na última segunda-feira, no dia 8 de fevereiro, e segue, né, essas lives que vão acontecendo agora pela Sociedade Espírita Amor e Caridade, durante todas as segundas-feiras, às 20 horas, até o dia 29 de março. Também gostaríamos de lembrar a todos aqueles que já participaram, ou os que estão chegando pela primeira vez, que será feita uma exposição com um convidado durante todas as noites, e no final dessa exposição é aberto um espaço para que o nosso convidado esclareça as dúvidas que surgirem no decorrer da palestra. Então, eu aproveito para convidá-los a participarem, colocando nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos, de acordo com o tema que for abordado, e, na medida do possível, o nosso convidado vai esclarecer essas dúvidas, né? Eu vou passar agora a palavra para o Gerry, para que ele possa fazer a apresentação do convidado desta noite. Boa noite, Gerry. Olá, boa noite a todos. Nós queríamos aqui deixar já de início o nosso agradecimento a todos que nos acompanham e especialmente ao nosso convidado dessa noite, professor José Lázaro Boberg. O professor Boberg é do Paraná e está conosco aqui colaborando com as suas reflexões nessa noite. É mestre em Direito, pedagogo, professor universitário e tem uma longa trajetória aí no movimento espírita brasileiro. É autor de inúmeros livros. Eu tenho aqui alguns livros dele. O Código Penal dos Espíritos, esse aqui, né? Não sei se vocês vão ver aí, né, bem. Aqui um outro livro aqui que eu tenho do professor Boberg, é sobre as leis de Deus, aqui sobre as leis morais, e segue na terceira parte do Livro dos Espíritos. Inclusive esses dois aqui, as leis de Deus e as leis morais, eles têm uma sequência, e já mais de 20 livros aí publicados, né? E hoje, especialmente, nós o convidamos para falar sobre o tema desse livro aqui, que é Seja Feita a Sua Vontade. Então, de imediato, passamos a palavra ao professor Boberg, com nosso abraço muito fraterno, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite. A nossa saudação ao professor Gerry, a Luciana. Nós aqui estamos com muito prazer para falarmos do Espiritismo, e em especial deste livro, hoje, o Seja Feita a Sua Vontade, reflexões sobre o querer humano. E quando nós lançamos esse livro, nós sabíamos que nós teríamos interpretações dúbias. Uns poderiam pensar no sentido do desenvolvimento humano, seja feita a sua vontade. Ou então você se ligar à religião. Seja feita a sua vontade, que é um aforismo do Pai Nosso. O Pai Nosso diz lá, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aliás, eu provoquei isso. Eu gostei até que isso acontecesse, porque muita gente que não é católica, que não é espírita, católico, comprou o livro, foi ler, e aí falou, mas aqui isso é totalmente contrário ao que a igreja ensina, e toda aquela conversa, né? E então, quando eu mandei um livro para o Milton Medrano, que é uma das cabeças pensantes do Livre Pensar, e que nós temos muito respeito, ele mesmo, quando pegou o livro, ele disse o seguinte, a primeira vez eu pensei que o texto era um convite para resignação,
pelo sofrimento, ou mais uma obra de apelo comercial, uma obra de autoajuda. Mas como ele conhecia meus outros livros, o meu pensamento, falou, mas não pode ser isso, né? Mas não, e não é mesmo, né? A sua vontade aí não é a vontade do Deus, é a vontade do Deus. Na realidade, é a sua vontade, a tua vontade. Então, esse contato que os leitores vão tendo com a obra e vão analisando, e uns param no meio do caminho, né? Outros, é interessante, eu também penso assim, porque, na realidade, cada um de nós, de acordo com a maturidade, nós vamos nos despertando. Às vezes nós temos pessoas que são católicas, que não frequentam o centro espírita, mas que gostam da leitura dos nossos livros. Diz, poxa, eu penso assim, mas eu não posso falar isso lá na igreja. Quer dizer, a maturidade, muito embora exista os dogmas das igrejas, cada um vai se despertando no seu tempo. Cada um tem o seu tempo de despertar. E nesse despertamento, uns continuam presos à sua religião de origem ou caem fora, ou vão buscar novos entendimentos. E é isso aí mesmo, porque esse livro nosso, ele busca a liberdade da fé, a autonomia humana. Aliás, eu escrevi um livro antes, também mais ou menos nessa linha de entendimento. Então, para nós falarmos sobre o livro, nós temos que separar o que é vontade do homem e o que é vontade de Deus. Para nós entendermos o livro e nos posicionarmos, nós temos que fazer essa separação, entender bem, porque essa diferença é fundamental para que a gente possa entender aquilo que nós estamos propondo. Então, existe a vontade de Deus, só que nós vamos entender Deus de uma outra forma. Já nós vamos entrar no assunto. E a vontade do homem. Quer dizer, esse livro, até a psicóloga que foi a prefaciadora do livro, ela disse que esse livro é um tributo ao livre-arbítrio. Eu também acho. É um tributo à tua liberdade. E nós temos essa ideia do livre-arbítrio, ótimo, precisa ter livre-arbítrio, nós somos livres, as igrejas, do modo geral, dizem isso, né? Temos que ter livre-arbítrio, mas, na hora de qualquer problema, não, Deus vai resolver, quer dizer, Deus interfere no teu livre-arbítrio. Então, essa seja feita a sua vontade, é uma forma de despertar em cada um de nós a força que nós possuímos. Quando nascemos, nós nascemos com um potencial, que você pode dizer que é divino, não tem problema nenhum, mas é um potencial inerente a todo ser humano. Todos nós nascemos com essa potencialidade. E aí nós falamos dessa vontade divina e vontade de Deus, fazendo essa separação, e eu digo que esta seja feita a sua vontade, ela é um aforismo. Um aforismo que está incluso no Pai Nosso. Está incluso no Pai Nosso. E muita gente ora isso daí, mecanicamente, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, mas pensando na realidade num Deus exterior que está comandando tudo. Então, a vontade é dele. E o livre-arbítrio acaba, porque daí não é nossa vontade mais. Dá para entender isso? Então, existe um ex-padre. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de falar desse cidadão. As pesquisas que eu tenho feito e tenho descoberto ideias são de ex-padres, pessoas que frequentaram, usaram a batina, estavam com o pé na sacristia e foram amadurecendo, e chegaram a um ponto de dizer, mas não dá mais, eu não vou ficar nisso, que eu vou estar enganando o meu cliente aqui, né?
ou está enganando o meu devoto, que eu estou falando uma coisa que eu mais não sinto. Então, existe um cidadão, um ex-padre, Juan Arias. Ele lançou um livro, Jesus, esse Desconhecido. Veja bem, ele ficou mais ou menos uns 20 anos como padre, e ele tem vários livros, esse que eu estou citando aqui agora, mas tem outro. Ele foi jornalista do El País em Roma, e do Vaticano, e ele defende, veja bem, ele defende a tese de que o Pai Nosso não foi pronunciado de uma só vez, porque, segundo a tradição religiosa, lá o Lucas diz lá no 11:1, de que os discípulos, de certa feita, estavam orando. Aliás, Jesus estava orando, e quando terminou, os discípulos perguntaram, ou disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero aprender a orar. É essa a história? E, bom, os evangelhos foram construções posteriores, né? Nós sabemos disso. Mas, na realidade, segundo esse padre, este seja feita a sua vontade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, eram expressões que se usavam na época, eram expressões comuns. Um falava uma frase, outro falava outra frase, e, com o tempo, juntaram esses aforismos e montaram o Pai Nosso. Então, ele disse que não acredita que Jesus tenha dito, então vou ensinar como orar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado. Não. Foram apreensões do povo, chegamos assim, orações que faziam diante da situação perversa que vivia o povo, sem alimento, médico não se tinha, né? O povo passava fome, vivia sem cultura nenhuma, diz que 10%, ou talvez nem isso, e isso o professor Jerry deve saber muito bem, e apenas 10% da população era alfabetizada. Os discípulos não eram alfabetizados. E então, esse seja feita a sua vontade é um aforismo que foi colocado dentro do Pai Nosso. Bem, então, para falar disso aí, nós temos que entrar em Jesus. Jesus. Quem foi Jesus? A história de Jesus. Foi, obviamente, a história de Jesus foi construída posteriormente. Por isso que eu falo no livro, este último que eu lancei, O Cristo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era cristão, foi o que primeiro escreveu sobre o cristianismo, mas não o cristianismo dos canônicos. Antes de Jesus já existia o cristianismo, que é a linha gnóstica, que você tem a potência dentro de você, você tem a semente divina, você tem o Cristo, ou Christos, como se diz em grego, né? Então, nós todos somos dotados desta potencialidade. E Jesus também, obviamente, Jesus também tinha o seu Cristo, a sua essência divina. Depois ele recebeu o nome de Jesus Cristo. Existe nos Estados Unidos, eu acho muito importante esse livro, ele chama-se Seminário de Jesus. O livro chama Seminário de Jesus. E é um projeto de reflexões cristológicas, desde 1985. E ali foi até fundado por um ex-padre, e todos os estudiosos do cristianismo se reuniam. A cada 2 anos eles tinham reunião. E o objetivo desse seminário era descobrir o que Jesus disse, o que realmente ele falou, pode ou não ter dito, de fato. E aí tivemos reuniões
muitas discussões, temos livros hoje sobre o seminário de Jesus. No início começou com 74 estudiosos do Novo Testamento, e cada um apresentava o seu projeto, sua tese sobre Jesus. E aí que vem a resposta, vem o resultado desse estudo. Pasmem os senhores, as senhoras, vocês amigos que estão assistindo, eles foram estudar, foram buscar o que Jesus pode ter dito e o que Jesus pode não ter dito. E nós sabemos que hoje nós temos uma série de mitos que foram transportados lá do Egito, do deus Horus, que era o Jesus da época. Jesus da época, aliás, ele se chamava Jesus Cristo, antes de Jesus. O Horus era chamado de Jesus Cristo. Era o Jesus Cristo, mas o J se pronunciava Jesus Cristo. Então, o termo Jesus Cristo já existia. O termo Jesus Cristo já existia. Mas pasme o senhor esta revelação do seminário de Jesus. Vejam lá, apenas 18% das palavras e 16% das ações podem ser atribuídas a Jesus. Quer dizer, então quando você diz assim, como acontece nas igrejas, vamos à palavra de Deus, e abre o evangelho lá no Lucas, Mateus, Marcos, João, e diz a palavra da salvação. Essas palavras nem sempre foram atribuídas, 18% foram atribuídas a Jesus. E 16% as ações, aquele que ele praticou. Então, isso já começa para nós uma indagação importante, porque seja feita a sua vontade, o que se apega, nós, o cristianismo, se apega a Jesus. Né? Então, para a gente poder responder, seja feita a sua vontade, para que você possa entender se essa seja feita a sua vontade é de um Deus antropomórfico, um Deus externo, ou se seja feita a sua vontade é de um Deus interno, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar a ideia ou interpretar a ideia que nós fazemos de Deus. A ideia que nós fazemos de Deus. O Gerry até apresentou esse livro. Nesse livro, Leis de Deus Eternas e Imutáveis, deixa eu ver aqui, Leis de Deus Eternas e Imutáveis, inclusive está versado, nem é versado, foi editado em Portugal também. Agora tem uma editora lá que editou esse livro. Nós aqui nesse livro, nós falamos isso. Primeiro, nós temos que entender a ideia que nós fazemos de Deus. Primeiro lugar, antes de qualquer comentário, ou para falar sobre o tema seja feita a sua vontade, é preciso esclarecer a ideia que nós fazemos de Deus. A ideia que nós fazemos de Deus. Deus, religiões, etc, etc. Então, a partir do momento que eu separar uma coisa da outra, eu posso adentrar no livro. Então, se você aceita realmente a presença de um Deus antropomórfico, um Deus que existe fora de nós. Aliás, as religiões abraâmicas, cujo tronco foi Abraão, na Bíblia, todas elas, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todas elas têm a ideia do Deus único, o Deus antropomórfico. E isto é comum no dia a dia. Olha, aquele lá em cima é o Deus pessoa, ele que está comandando a nossa vontade, se nós assim entendermos, né? Então, antes de qualquer discussão ou qualquer análise seja feita à sua vontade, nós temos que entender como nós
conceituamos Deus? Deus pessoa ou Deus, a potência divina que existe em todas as pessoas, independente de religião? Aliás, no ECK, na última live, o Milton Bedran diz que no Espiritismo o Deus ainda não está resolvido. Deus ainda não se resolveu ainda a questão de Deus. Concorda? Por quê? Porque no Espiritismo ainda, a grande maioria, quando se fala em Deus, é o Deus externo mesmo, é o Deus católico, é o Deus do judaísmo, é o Deus do islamismo, é o Deus que está comandando. Quer dizer, existe alguém lá fora que está nos comandando. E o Medran diz isso, de que o Deus no Espiritismo ainda não está resolvido. Porque nas demais religiões já está resolvido. Deus é externo, pronto. Deus é uma pessoa. O Deus que mora lá no céu, é um papai do céu. Isso já está resolvido. Mas no Espiritismo, que tem muito de mistura com o catolicismo, porque seguimos os 4 evangelhos, seguimos os 27 livros do Novo Testamento, e muita gente vai buscar ainda lá o arcaico Velho Testamento, vai buscar também, e às vezes a gente ouve até no centro espírita orador falar do Velho Testamento. E tudo foi construção, através dos tempos. Nós não temos certeza de nada. Então, Deus ainda não foi resolvido por nós espíritas. Então, nesse livro Leis de Deus, eu faço um comentário bem profundo, análise profunda, uma pesquisa profunda sobre essa ideia que nós fazemos de Deus. A partir daí, nós podemos falar do seja feita a sua vontade. Se é uma pessoa que é ligado à ideia antropomórfica, ou seja feita a sua vontade, já está decidido. Deus está no comando, Deus faz tudo, e a Deus livre-arbítrio, que é a carta de alforria que nós temos com o Espiritismo. O Espiritismo nos dá uma carta de alforria pelo livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, de acordo com a sua faixa de desenvolvimento, de acordo com a sua faixa de entendimento, sua faixa de maturidade, você faz, erra, corrige, se autorregula. Isto se nós entendermos Deus dentro de nós, essa potência dentro de nós. Agora, se entendemos que Deus está sob o comando, então nós não temos responsabilidade de nada. Erramos, jogamos para Deus. Acontece um desastre, poxa, Deus foi bom comigo, olha, só eu não morri. E os outros, hein? Coitado dos outros. Outro Deus não atendeu. Então, nós no Espiritismo ainda não resolvemos. Eu acredito, olha, eu vou ser exagerado. Eu acho que 90% dentro do Espiritismo ainda entende Deus como algo externo que está de uma luneta lá nos comandando. Não sei se você concorda, mas eu vejo assim. Então, para nós que não aceitamos essa ideia do Deus fora de mim, assim, do Deus cósmico, nós podemos dizer que Deus se apresenta, Deus se manifesta através de leis. Através de leis. Que é também a sequência, como diz o nosso amigo Gerry, leis morais. Deus manifesta através de leis. E estas leis são eternas e imutáveis. Elas não vão mudar nunca. Então, nós podemos diferenciar didaticamente leis humanas e leis naturais. O que são leis humanas? As leis humanas são as leis que, digamos assim, regulam a nossa sociedade. Existem as leis costumeiras na família, na igreja, os regulamentos dos grupos sociais. Existem leis, mas essas leis são mutáveis. Se reúne e diz, ó,
vamos mudar isso aqui, está muito rígido. Enfim, essas leis humanas são leis mutáveis. Até as leis das constituições, cada país tem sua constituição, nós temos o Congresso Nacional, as casas estaduais legislativas, temos as câmaras municipais. Elas fazem leis, mas estas leis são mutáveis de acordo com a evolução da própria sociedade. A sociedade evolui e nós temos que adaptar essas leis aos novos tempos. Veja o caso da separação judicial, antes era desquite, depois separação judicial. Hoje é aceitável a união estável, duas pessoas que convivem juntos têm todos os direitos a partir daquela união. As leis se adaptaram, a Constituição trouxe que essa é a união estável. Isso é lei humana. Mas as leis naturais, que no Livro dos Espíritos consta como leis de Deus, como o nosso livro fala aqui, leis de Deus, que se eu falasse de outra forma, seria difícil até para a pessoa entender, mas as leis de Deus são as leis naturais. Inicialmente, a igreja resolveu dar um nome a essas leis que existem, sempre existiram, essas leis que não foram formuladas pelos homens. A igreja disse, não, essas são leis de Deus. São as leis que existem, para todo, o sempre. Então, inclusive, o Kardec faz uma busca dessas leis, faz um estudo dessas leis, começando da lei da adoração, lei da propriedade, lei da liberdade, lei da justiça e caridade. Ele coloca isso na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, ratificando como professor, lei humana é mutável. Lei divina, mas que eu prefiro chamar de lei natural, que é as leis que sempre existiram, sempre vão existir. E o Espiritismo acrescentou leis morais. Então, para o Espiritismo, são leis de Deus, leis naturais e leis morais. Que tudo quer dizer de uma forma. É claro que nesse livro meu sobre leis morais, eu explico bem que essa moral não é essa moral humana, né? Não tem nada que ver. É o sentido da perfeição. Então, vejam vocês. Então, se nós temos leis de Deus, leis naturais ou leis morais, e as leis humanas, nós podemos, no meu entendimento, falar que o seja feita a sua vontade, no meu entendimento, é a sua vontade. Quando nós nascemos, nós trazemos, disse que é a encarnação de Deus em nós, em todos nós, né? E que essa encarnação é chamada de Cristo, ou Christos. Então, todos nós somos detentores desse Christos. Então, na questão 614 O Livro dos Espíritos, Kardec, os Espíritos respondem a Kardec, que a lei natural é a lei de Deus, diz ele. Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dele se afasta. Então, o Kardec está, ele, os espíritos, obviamente, na elaboração, está dizendo o seguinte: se você conviver, você adaptar-se às leis naturais, você é feliz. Se você contrariar as leis naturais, você é infeliz. Porque estas são as leis da nossa vida. Tá? Tanto é que Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita ou inscrita a lei de Deus? Resposta supimpa, extraordinária: na consciência.
Então, nós temos gravado na nossa consciência as leis naturais, as leis de Deus. Quando eu estou, digamos, alinhado com a lei de Deus, eu sou um homem feliz. Naquele estágio evolutivo, obviamente, porque nós estamos sempre evoluindo. A nossa felicidade é relativa. A felicidade é uma conquista que nós vamos alcançando gradativamente. Isso quer dizer, se você tem 20 de vibração espiritual, de energia espiritual, você alcança 20 na escala, que nós poderíamos dizer, a escala das leis naturais. Então, nós estamos sempre mudando, estamos sempre melhorando e vamos ampliando. Então, ser feliz é estar ligado às leis naturais, que se chama leis divinas, pela igreja, pelo espiritismo, ou leis morais. Dá para entender isso, gente? Então, as leis naturais, aqui é um detalhe. Nós dissemos que as leis humanas mudam, mesmo que sejam leis da Constituição, do Estado, leis do Estado, elas mudam, faço emenda aqui, emenda ali. A própria Constituição tem as famosas PEC, proposta de emenda constitucional, muda-se. Ela pode ser mudada. E as leis humanas, as leis naturais, não mudam, elas continuam existindo. Então, a dica aqui é o seguinte: para você ser feliz, você tem que se adaptar às leis naturais, que estão gravadas na nossa consciência, que é quem nos julga. Porque a gente pensa que o julgamento vai se dar depois da morte. Não é isso? Às vezes eu vejo orador espírita dizendo assim: olha, você vai ver quando passar para o outro lado o julgamento. Quem vai ver o quê? O julgamento se dá na consciência. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, quando eu estou afinizado, alinhado, na mesma faixa vibratória com as leis naturais, eu sou feliz naquele estágio, que a felicidade é infinita. Então, não é preciso eu morrer para ser feliz. A felicidade aliás, para conquistar a felicidade. Eu vou ser feliz à medida que eu elimino as minhas imperfeições. À medida que eu vou eliminando minhas imperfeições, vai brotando na minha alma a felicidade. Interessante, né? E aí está o meu livro, Leis de Deus, não Leis de Deus, é o Código Penal dos Espíritos, em que eu faço uma comparação entre as leis humanas e as leis da consciência. Um exercício interessante para nós entendermos que nós somos os nossos juízes, os nossos advogados, os nossos promotores, e quem vai cuidar de nós somos nós mesmos, de acordo com a nossa vontade e de acordo com a nossa evolução. Então, as leis naturais não mudam. Quem tem que mudar somos nós. Eu até trago no livro uma comparação. A lei da gravidade, por exemplo, não consta das leis naturais do Kardec, mas é uma lei natural. Lei da gravidade. Se você colocar num morro 3 pessoas, uma espiritualizada, outra não espiritualizada, outra boa, mais ou menos, e se pular lá de cima, todos eles vão morrer. Ah, mas o fulano é espiritualizado. Vai morrer pela força da gravidade. É uma lei. Então, o que eu tenho que fazer? Adaptar-me a esta lei. Se eu pular de asa delta, de paraquedas, então eu me adapto à lei. Então, nós estamos constantemente nos adaptando às leis. E aí nós estamos fazendo a vontade. Nós estamos fazendo a vontade desta força interior, destas leis que estão gravadas em nós. E aqui eu trago um outro ex-padre, e que é filósofo, chama-se Huberto Roden, de Santa Catarina. Ele foi um padre redentorista, filósofo, educador, e ele, depois de um certo tempo, também caiu fora, não aceitou mais
continuar na igreja. Depois de 25 anos, ele afastou definitivamente da igreja e propôs a criação de uma filosofia cósmica e a filosofia do Deus interior, não o Deus lá fora. Roden é um grande filósofo e que foi ligado à igreja. E ele diz, tem uma frase dele, está no livro Cosmoterapia, é o logoterapia, cosmoterapia. Bom, o livro chama-se Cosmoterapia. Ele diz isso, eu vou ler aqui, para eu não fugir da ideia ipsis literis do nosso Roden. Ele diz assim, a concepção teológica dualista de que Deus seja alguma entidade justaposta ao universo. Quer dizer, Deus está fora do universo. Algo fora do cosmos. Algum indivíduo, alguma pessoa é certamente, diz ele, a mais primitiva e infantil de todas as ideologias da humanidade. A ideologia do Papai do Céu, que está comandando tudo. Ele diz que isso aí é... E ele foi padre. Ele pregou lá na igreja. Depois ele criou a sua editora e escreveu vários livros mostrando o Cristo interior, o Deus interior. E nessa mesma linha nós temos o doutor Viktor Frankl, que criou também a logoterapia. Vamos encontrar também o Joel Goldsmith, que lançou um livro, A Arte de Curar pelo Espírito, mais ou menos dentro dessa mesma linha. O Carlos Pastorino, que também foi padre, que nós contactamos com Deus quando nós criamos condições de recipiência. Quer dizer, quando eu crio vacuidade, quando eu crio espaço dentro de mim, então o que eu vou ter? Eu vou ter a presença de Deus. E é o sentido da receptividade. Quer dizer, nós criamos recipiência para Deus. Não é algo de graça, é um trabalho que eu faço. Vamos encontrar também um pastor que fala do alinhamento com o universo. Vamos encontrar o Dr. Joy Dispenza, hoje uma autoridade com várias conferências no mundo todo. Ele diz que essa inteligência começa a mover através de nós, essa inteligência suprema que está em nós, começa a mover através de nós, e nós vamos nos tornando mais semelhante a ela. Também é uma colocação. É o que a física quântica diz, né? Nós somos seres em vibração, mais ou menos assim como uma transmissão radiofônica de um receptor. Você pega o teu receptor e existe uma transmissão pela antena. A transmissão, digamos, uma emissora transmite em 1500. Se eu ligar o rádio em 1500, eu capto aquela onda e eu estou sintonizado. Estou em fidelidade com aquela emissora. O mesmo ocorre conosco. Para nós entrarmos em contato com esta força, é preciso que eu esteja afinizado, que eu esteja em fidelidade, que eu esteja em sintonia com estas leis do universo. E o Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, no início, que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Veja que aí não dá a ideia de Deus pessoa. A inteligência suprema. E essa inteligência suprema está presente em você, em mim, nas árvores, nas plantas. Claro que é um processo evolutivo. Passa pelo mineral, vegetal, animal, e acorda no homem, que é o espírito letra minúscula, transformando no espírito letra maiúscula, que é a individualização do princípio inteligente. Então, o espírito é a individualização do espírito inteligente, do ser inteligente. E você é esse espírito. Quando nós começamos com a razão, com o livre-arbítrio, podendo escolher. Bem, então, agora nós podemos falar rapidamente, porque senão
rapidamente falar que então nós temos duas teorias, a do teísmo e a do deísmo. O teísmo é aquela que eu aceito que Deus está no comando, algo lá fora, que Kardec não fala na questão número 1. Só que depois, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ideias teístas o tempo todo. Vamos encontrar o próprio Kardec falando do Deus externo. E o deísmo já é uma colocação em de que o Deus não está, nesse sentido, lá fora. O deísmo é uma atitude daqueles que negam toda espécie de revelação divina. E o Oda, inclusive, diz isso, que não existe revelação divina. E a autoridade de qualquer igreja, mas que aceitam a existência de um Deus. Então, no deísmo, admite a existência da criação de Deus, um criador, mas ele não interfere. Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Então, esta ideia de deísmo e teísmo é isto. Se você aceita Deus lá fora, um Deus que está comandando, um Deus humano, um Deus antropomórfico, isto é teísmo. Se você aceita que o Deus manifesta através de você, se Deus é a potência divina que está em nós e que nós temos que ir adaptando para sintonizar com essa potência, nós temos um deísmo. Bom, o Jair já está aí à disposição, tem muita coisa, mas é melhor deixar para a gente poder bater papo. Ok. Eu vou passar, então, a palavra para ti, Jair, para te poder fazer aí as tuas colocações, antes da gente começar a passar aí para o professor as questões aqui do pessoal que está participando. Ok. Bom, eu estava aqui atentamente, né, ouvindo as suas colocações e estava me perguntando a partir daí a respeito da liberdade, né, a liberdade humana. Essa liberdade que você colocou, né, que ela não é uma liberdade, não temos essa plenitude de liberdade em função das contingências naturais que nós estamos vivendo, naturais, sociais, culturais, enfim. Né? Mas como é que fica dentro desse contexto, né, a ideia de liberdade que Kardec trata lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, com a ideia que é a ideia do próprio limite humano, né? Na medida em que a nossa capacidade de agir, ela vai encontrar, né, a nossa vontade, ela vai encontrar limites. E de tal forma que nós não somos tão senhores assim da nossa liberdade. Como é que nós vamos poder fazer experiências, exercer a nossa possibilidade de fazer experiências, se nós também temos todos esses limites que se definem, seja pela própria natureza ou pela própria sociedade? Como é que você vê essa questão? Bom, nós vivemos em sociedade. Obviamente, esse livre-arbítrio, para você viver em sociedade, você vai encontrar regras humanas, vai encontrar regras jurídicas. E a tua liberdade, para que você viva em sociedade, você, muito embora você tenha a liberdade de fazer ou não fazer, você vai ter que se adaptar, obviamente. Né? Você se adapta àquelas regras sociais para que você conviva. Agora, se você quiser afastar, vai viver como então, você é totalmente livre, desde que não haja duas pessoas, que se tiver duas pessoas, também tem que ter regras e uma tem que se adaptar à outra. Então, essa liberdade, é óbvio que ela encontra restrição social. Para se viver em sociedade, nós temos que ceder. É que nem marido e mulher numa sociedade. Um cede aqui, outro cede ali, para poder conviver. Então, esse livre-arbítrio, para se conviver em sociedade, encontra limites, sim. E é perfeitamente normal, porque não há possibilidade de você viver numa sociedade e você querer impor. Você pode vencer pela liderança, pelo conhecimento, e haja concordância da maioria mudar.
Mas a liberdade, ela tem essas restrições mesmo, não tem nem dúvida. Eu não sei se eu respondi o que você gostaria, né? Sim, sim. Eu vejo também essa questão, né, como o princípio de que nós estamos inseridos dentro das leis naturais e muitas vezes no exercício da nossa liberdade e das experiências que nós realizamos, enfim, né, muitas vezes a gente vai encontrar a ideia que tá lá, né, muito presente na nossa mente, no nosso psiquismo, lá, historicamente construído através das nossas vivências, dentro de uma cultura extremamente religiosa, e é a ideia de que nós sofremos castigos, né, em função de desobedecer determinados princípios, né, dessa lei natural. Inclusive, nem Kardec não fugiu disso, né? Kardec usou inúmeras vezes a palavra castigo, os próprios espíritos que se referiram à obra ali de sistematização do espiritismo também traziam esses conteúdos, de certa forma, um tanto até arraigados, né, da cultura religiosa, e usaram muito essas expressões. Isso, é claro, confunde bastante, né? Confunde muito, né? Porque isso, como o senhor falou, está associado ao teísmo, né? Então, a gente vive ainda dentro desse caldo complexo, né? De associar muitas coisas que acontecem em função da liberdade humana e que acontecem em decorrência dos efeitos mesmo da liberdade, como sendo castigo de Deus, coisa que, obviamente, é uma concepção bastante infantil, como dizia aí o Holden, né? Então, nós, até tem um livro que vai sair esse ano, eu escrevi um livro sobre crenças. A fé que crê, crenças, a fé que crê. Porque existe a fé que crê e a fé que sabe. Isso numa definição de Emmanuel. A fé que crê é aquela que você aceita como verdade e não discute. E a fé que sabe é fruto de experiência. Eu acredito, eu sei porque eu experimentei. E as religiões são crenças. Não adianta eu dizer que não. Todas as religiões têm crenças. O próprio Kardec diz que todas as religiões têm seus dogmas. E você, pertencendo a uma religião, ela tem as suas regras. E as suas regras podem trazer ideia de castigo, ideia de inferno, ideia de trindade. Enfim, se a igreja traz isto e você aceita, é uma crença. Enquanto aquilo te servir, ou enquanto aquilo for útil, você aceita. Chega um ponto, você sai fora. Eu não aceito mais isso, como fizeram vários pregadores religiosos que abandonaram, diz isso, não quero mais, eu vou fazer de outra forma. Quer dizer, mas sempre nós vamos estar presos a essa ideia de crença. Se você pertence como na universidade, você está na universidade, você é doutor da universidade, você tem as suas regras, você tem que submeter, você não pode simplesmente deixar de lado. Então, o próprio Kardec, nós estávamos comentando, o próprio Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, aí tem uma ideia deísta. Mas depois Kardec, no decorrer da elaboração das suas obras, e mesmo as subsidiárias que surgiram depois, traz esse ranço, traz esse caldo cultural que você falou. Então, a ideia de castigar... quando eu escrevo meus livros, antes até de conhecer as cartas de Kardec, que hoje estão sendo divulgadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e o pesquisador Silvino Canuto de Abreu, ele cedeu para a universidade. Então, eu sempre pensei, até pela imagem que nós vemos da figura do Kardec, um homem cientista, racional,
Mas depois, lendo o Livro dos Espíritos, eu chegava à conclusão, mas Kardec fala de que vai ter castigo, que Deus não vai perdoar, Deus vai perdoar. Eu falei, mas como isso? Kardec não poderia dizer isso. Depois eu fui descobrir, até já havia comentado com você, eu li uma carta de Kardec, portanto, verdadeira, de próprio punho, que hoje nós temos divulgação no movimento espírita, mas poucos conhecem. Eu tinha a ideia de Kardec teísta, mas depois entendi que o Kardec também tinha ranço teísta pela religião católica que dominava na época. Kardec também tinha. E os espíritos que escreveram através de Kardec não, através das médiuns, eram pessoas ligadas à igreja, São Luís, Santo Agostinho, Frei, Padre, já tinham essa ideia do castigo de Deus, que é o castigo do Deus teísta. Então, há uma colocação numa carta de Kardec, que se me permita eu ler, ele diz o seguinte numa das cartas, quando ele vai fazer uma oração. Ele diz assim: estou hoje num estado detestável. A que se deve isso? Kardec questiona. Ignoro. Contrariado o dia todo e, por conseguinte, de mau humor. Se é minha falta, se eu cometi alguma falta, diz ele, dai-me, eu vos peço força para apartar a causa. Se é má influência, dai-me força para eu rebelir. Se é para instrução, dai-me luz necessária para descobri-la. Então, eu não tenho espírito livre. Estou confuso, descontente, cheio de ansiedade. Igual a nós. Igual a nós temos todos esses problemas. E ele diz nessa frase, em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito da Verdade, que segundo a Revista Espírita seria Jesus, eu te peço para restaurar a minha calma, inspirar melhores resoluções a tomar. Faz com que durante o meu sono eu venha me retemperar, me fortalecer entre os bons espíritos e restabelecer o meu despertar uma intuição saudável. Então, vejam, eu descobri que Kardec, ao lado do deísmo, que inicia a questão número 1, ele tem também questão teísta. Por isso aparece nas cartas, no Livro dos Espíritos, aparecem questões que você diz que Deus castiga, Deus perdoa, Deus não perdoa. E aí? Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que trazer para os nossos tempos. Nós temos que reanalisar, reestruturar, repensar, fazer releitura disso aí e trazer para os nossos tempos. Porque Deus não castiga, Deus não perdoa, obviamente. Quem castiga é você mesmo pelas suas ações ruins ou más, boas. Então, essa ideia do livre-arbítrio fica aí inserido, ou fica vinculado às religiões. As religiões. No Espiritismo nós temos também muita crença, não temos? Professor, eu vou passar aqui uma pergunta feita por um dos nossos participantes. Eu já percebi que o senhor já falou bastante sobre ela agora, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa. Ele colocou assim, professor Boberg, o que o senhor poderia nos dizer de o porquê Kardec em vários momentos se manifesta teísta e em outros deísta? É a história do cachimbo. A história do cachimbo. Kardec nasceu no mundo religioso, né? Kardec nasceu no mundo religioso, os pais eram religiosos, e o que envolvia a sociedade de Paris, na época em que ele começou a elaborar o espiritismo, era a religião cristã, né? Então, como é que é mesmo o cerne da questão que você falou? Eu até me perdi. Você falou o que era? Ele pergunta assim, o porquê de Kardec, será que o senhor poderia nos dizer o porquê de Kardec, às vezes se manifestar teísta e às vezes teísta? Então, essa é a colocação. Kardec trazia na sua alma o sentido deísta também.
aliás, o sentido teísta, porque era o que predominava na época. Kardec vivia no mundo, digamos, católico da época, né? E então ele trazia, você que saiu do catolicismo, digamos, você saiu do catolicismo, eu fui católico. Então, quando você entra para o espiritismo, você fica com dificuldade de entender, porque lá no catolicismo o ensinamento é que tem castigo, que Deus não perdoa, que se você fizer errado, você vai para o inferno. Vem no Espiritismo diz, não tem céu, não tem inferno, não tem trindade, não tem virgindade de Maria. Quer dizer, há um choque. Mas o Kardec tinha as duas formas, muito embora ele tivesse o espírito científico, ele trazia na alma também este sentido de espiritualidade, trazia. Então, nós temos os dois lados, temos que compreender, porque, muito embora nós sejamos espíritas, nós não somos, nós temos também muita coisa que nós trouxemos e que continua gravado na nossa mente. Passando mais uma pergunta, então. Se na colocação dos espíritos, Deus é a inteligência suprema, como poderia ter atributos? Quem dá atributo é o homem. Na realidade, quem dá atributo a Deus somos nós. Nós que dizemos, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Nós é que damos atribuições. Então, Deus, quando se diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu procuro dizer o contrário. Deus é feito à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós criamos Deus através dos tempos. Então, nós vamos dando atributo a Deus. Nós vamos perceber através da história. Olha o professor de história aí. Nós tivemos o sol, a lua, adorar os animais, locais sagrados para orar. Então, o que aconteceu? Nós fomos criando Deus para nós de acordo com o entendimento. Como esses padres que deixaram a religião e transformaram Deus num Deus universal, e não esse Deus pessoal. Então, nós vamos dando atributo. Tudo que você fala de Deus é de acordo com o seu entendimento. Hoje nós temos pessoas que entendem que Deus é assim, Deus é amor, Deus é fraternidade, Deus castiga, Deus... Enfim, quem dá atributo a Deus somos nós. Então, Kardec atribuiu a Deus estas interpretações que nós temos no Livro dos Espíritos. Não sei se você concorda, mas você vai ver que antes você tinha certas ideias, atributos de Deus. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo novos atributos. Mas é consequência da nossa evolução, é consequência do nosso crescimento espiritual, nós vamos tornando de Deus lá fora. Hoje nós já falamos do Deus dentro de nós. Vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de você. Antes nós tínhamos altar para orar, porque nós acreditávamos que Deus estava lá na imagem. Há uma passagem até no Evangelho, muito interessante, que Jesus estava no poço de Jacó e veio lá a samaritana. Os samaritanos eram enxovalhados pelos judeus, era colocado à parte. E há uma pergunta dela, quando Jesus fala que Deus é espírito, né? Ela pergunta para Jesus, é lógico que isso é uma história, eu não acredito que tenha acontecido, mas tudo bem. Pergunta a Jesus se para orar nós tínhamos que ir no monte Gerizim, ou em Jerusalém, onde os judeus oravam. Ele diz, nem lá nem cá, porque Deus é espírito, está dentro de você. Tá? Então, na realidade, não existe um local. Deus é um processo de crescimento dentro de nós. E nós vamos atribuindo a Deus esta imagem que nós entendemos. Bom, professor, nós estamos agora nos aproximando do nosso horário e eu queria, então, lhe passar a palavra, se o senhor tiver mais alguma colocação para fazer, e depois a gente vai fazer o nosso encerramento, então. Bem, nós temos que estudar muito. Eu não sou dono da verdade. O que eu expus aqui é fruto de
pesquisa, de análise, de uma vida toda de espiritismo. Então, eu sugiro que você estude, que você pesquise, que você tire as suas conclusões, que você não fique preso só porque o orador espírita falou, tal orador falou, é verdade. Não. Pode ser a opinião dele, pode ser o estágio evolutivo dele. Então, seja feita a sua vontade. Você escolhe, você descobre. Porque a palavra Deus, na realidade, quer dizer luz. Luz, esplendor, dia. Então, desenvolva a sua luz. Luz interna. Então, quando encontramos aquele aforismo que Jesus diz, desenvolva a sua luz, cresça a sua luz, ele está dizendo, está nos chamando para desenvolver esse potencial que nós somos portadores. E cada um é responsável por esse trabalho. Nós não podemos terceirizar esse desenvolvimento espiritual, porque a vontade é nossa. Nós é que vamos lutar, melhorar, para expandir, para dar plenitude a este potencial. É para isso que o Espiritismo nos ensina a busca, a carta de alforria, ser livre nesse sentido de nós buscarmos, encontrarmos, se tivermos errado, voltamos atrás, fazemos o feedback, corrigimos e vamos em frente. Esta é a lei da vida. Bom, muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o Gerry, para que ele possa se despedir, e em seguida a gente faz o nosso encerramento. Muito bem, nosso agradecimento também ao José Lázaro Boberg, nosso convidado de hoje, né, pelas reflexões. E é importante lembrar, né, que essas reflexões que são trazidas aqui, elas têm base exatamente na proposta kardeciana, porque Kardec apresentou a ideia de que o espírita ele deve ser um livre pensador. Né? A fé deve ser raciocinada, deve partir de uma análise, de uma reflexão. Quer dizer, o espiritismo não trabalha com crença, ele trabalha com uma estrutura de conhecimento, né, de reflexão, de análise, de comparação, de busca constante de um conhecimento que é progressivo, né, de tal forma que a gente, como disse o nosso convidado, nós não temos esse domínio completo sobre o saber. É um saber que vai se construindo, e a proposta da live é exatamente essa. Então, foi muito boas reflexões, né? Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Agradeço também a presença e a participação, né, de todos os nossos internautas. Obrigada, professor Boberg, pelos esclarecimentos que trouxe. E gostaria de convidar a todos para a próxima live, que vai acontecer no dia 22 de fevereiro, na próxima segunda-feira, que vai ter como tema conversas, ansiedade e angústia, com a psicóloga clínica Brisa Maria Fraga. Antes de encerrar, também queria dizer a todos que todas essas lives, tanto as que estão sendo exibidas agora nessa segunda etapa, quanto as da primeira etapa, elas estão disponíveis nas nossas redes sociais, na página do Facebook Sociedade Espírita Amor e Caridade, e no YouTube Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. Então, ali vocês podem entrar, rever, ver aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, e estão todos convidados. Até a semana que vem, então, uma boa semana a todos, e boa noite.